Olá, bom sábado. Uma alegria estar com vocês aqui neste 11º sábado do nosso trimestre, para mais uma lição da nossa escola sabatina, esse pão diário que o Senhor Deus nos dá. E mais uma vez, uma lição maravilhosa com o tema especial da Bíblia, que é o esforço de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito para salvar a todos nós. Dependesse só deles, todos estaríamos salvos, né? Mas infelizmente, eu me confundo até hoje, eu não consegui definir se é felizmente ou infelizmente o livre-arbítrio, né? Eu decido se vou ser salvo ou não, e a minha decisão tem um peso maior, acreditem, do que a decisão de Deus. Em Deus estamos todos salvos, né? Agora nós podemos rejeitar essa salvação, e muitos têm feito. Tomara não sejamos um destes, né? Mas bem, vamos orar para recapitularmos a nossa lição. Querido Deus, amado Pai Celestial, estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, mais uma vez. Uma lição importante, uma lição profunda, uma lição que quer tocar, quer abalar as estruturas da nossa alma. E precisamos, ó Pai, desesperadamente do toque do Espírito Santo, para que tenhamos humildade suficiente para permitirmos que Ele, juntamente com Cristo e contigo, façam toda a transformação necessária, todas as alterações de nosso caráter que precisam ser feitas para que nós possamos um dia manifestarmos em nós a Tua glória, a Tua justiça, a Tua pureza e a Tua majestade. Então ajuda-nos agora, ó Pai, por favor, como nosso professor, nós o pedimos com humildade em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição 11, amor em ação. Olha que coisa, né? Amor em ação. Aliás, o amor verdadeiro, ele é ativo. O amor nominal, o amor que não se mexe, um amor que não se envolve, não é o amor divino. Não é o amor que Deus deseja encontrar em nós, encontrar em você e encontrar em mim. Então a lição diz amor em ação, e diz aqui o verso para nós memorizarmos, né? Se abrirem o coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Isaías 58:10. É um verso tremendo este. Um verso que já nos remete lá, acho que para a lição de segunda ou terça-feira, que diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso pensamento. Esse texto foi dito para quem? Para os judeus, povo de Deus na época. Nós hoje alegamos a ser o Israel espiritual. E muitas vezes nós incorremos nas mesmas dificuldades que o Israel literal, o povo escolhido por Deus no passado para revelar o plano da salvação. Eles entendiam a si mesmo como o povo da luz, e nós também. Mas eles estavam em trevas, né? E Deus disse que a única forma, né, de que as trevas que havia neles, né, resplandecessem em luz, era abrir o coração aos necessitados, aos famintos, né, dar atenção aos aflitos, que é nada mais do que revelar o caráter de nosso Deus, né? Quantas experiências extraordinárias de amor nós temos visto e ouvido. A lição traz aqui
a experiência de um líder, né, que manifestou o seu ódio, um líder de um grupo terrorista lá dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, que é um grupo preconceituoso, não apenas contra negros, mas contra pessoas de outra etnia, e ele ofendeu, manifestava uma ira grande contra um pastor e sua esposa, ligava, fazia ameaças, falava coisas terríveis, baixas, vis, mas o pastor e a esposa oravam por ele e, em lugar de dar a queixa, né, pelo importuno, pela difamação, pelas calúnias, resolveram visitá-lo. Ele é um cadeirante, visitaram, levaram para ele uma refeição, cuidaram, ele ficou surpreso, um pouco sem reação, e eles insistiram nessas visitas até que o coração dele foi vencido. Há tantas outras experiências que mostram que muitas vezes onde a força do argumento, do intelecto não consegue produzir uma transformação, o amor causa um impacto tremendo e profundo, né? E eu acredito que o maior motivo de Deus desejar que nós sejamos praticantes do amor é que, ao fazê-lo, nós nos identificamos mais com Ele, nos tornamos verdadeiramente seus filhos, e Ele quer isso, né? Ele quer que nós criemos identificação com Ele, né? Ele deseja que as pessoas, vendo o amor em nós, entendam que existe, né, uma ligação, uma filiação entre Deus e nós, né? Deus, o nosso Pai, e nós, os seus filhos. Então, só falar de amor não é suficiente, né? O amor tem que estar nas nossas palavras, mas tem que estar também nas nossas decisões, nas nossas metas, nos nossos objetivos, no nosso estilo de vida e tudo mais. E é isso que fala, por exemplo, a parte de domingo, né? E aí cria uma dificuldade. Como que eu posso ter esse amor, né, que Deus tem? Como é que eu posso ser tão amoroso como Deus? Como é que eu posso ser tão puro, tão bondoso, tão longânimo, se quando a gente precisa manifestar isso, a gente não tem vontade, né? Todo mundo fala muito bem de amor, né? Fala perdão, amor, né? Aceitação, né? Esquecer as mágoas até que ela se faz necessária, né? Quando alguém nos fere, quando alguém nos agride, quando alguém nos trai, que aí a hora a gente não encontra esse amor em nós, na nossa atitude. Nossa vontade é perseguir, é machucar, é ferir porque fomos feridos, é causar uma dor maior do que aquela que foi causada em nós. Então, como que eu posso manifestar tamanho amor, né? Como é que eu posso ter essa graça? E aí a parte da lição diz assim: comprar. Tem que comprar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu quero dar algo para alguém que eu não tenho, eu preciso comprar. O problema é que algumas coisas do mundo espiritual, do mundo celestial, não estão à venda por valores terrenos, por bens terrenos, e valem tanto que é um preço impagável. E aí a lição diz, Isaías diz, né, aí no capítulo 55, de 1 a 7, vinde, né, comprai de graça, né? Olha que coisa tremenda, né? Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, comprai vinho e leite. Eu pergunto para você, né? Primeiro, comprar amor, comprar misericórdia para estar em nós para o momento que a gente precisar. Quando alguém querido falha conosco, como é que eu posso, onde eu posso comprar? Só em Deus. Como que eu posso comprar? Qual que é a moeda? A moeda é uma moeda celestial.
é glória, é majestade, é merecimento. Eu não tenho. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Não, vem e compra. Mas eu não tenho dinheiro. Vem e compra, de graça. É de graça, sem preço. Você pode vir, simplesmente pegar e tomar, é seu. Isso é tremendo, não é? E aí o texto bíblico diz assim, leite e vinho. Né? Vá comprar um suco de uva. Né? Vá ao mercado comprar um suco de uva e leite e fala para o dono do mercado ou para a caixa, fala, vou comprar, mas não tem dinheiro. E como é que você vai comprar? Não, vou comprar de graça, vou comprar sem preço. Como assim? Então veja, essa forma, né, de Deus dizer vinde comprar é para nós nos aproximarmos dele com atenção, né, observando como é que ele reage. Fala, Senhor, eu preciso, mas eu não tenho recursos. Então vem e compra de mim. Observa como eu faço, para você aprender quando outra pessoa precisar, você fazer a mesma coisa. Você vai comprar, e a Bíblia também diz isso, né? Você vai comprar de graça, e de graça você vai vender, né? De graça receber, e de graça dai. Então Deus fala, vem aqui, vem comigo, observa, estuda a minha personalidade, estuda o meu caráter, estuda o meu amor, a minha bondade, né, o meu altruísmo, minha vontade de abençoar. Estuda, porque se você começar a estudar, você vai se encantar, e aí você vai querer ter essas qualidades também, né? Então é uma forma, Deus, vem comigo, né? Então vamos comprar, né? Vamos comprar. É importante isso, comprar. Para quê? Como eu disse, para dar de graça. Um outro ponto da lição, né? Eu falo a parte de segunda-feira, pensamentos e caminhos elevados do Senhor, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6-13. Invocai-o enquanto está perto. Olha aí, ó. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Tem uma versão bem rara da Bíblia, bem antiga, que diz assim, olha, porque Deus é terrível em perdoar. E aí ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O que isso quer dizer? O livro de Isaías, como a gente já comentou algumas vezes, a lição o faz muito bem, é um livro de advertência, um profeta que foi chamado para advertir um povo que estava em pecado. E o próprio profeta reconheceu, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então essa era a condição do povo, um povo que estava em exílio. Por quê? Porque era desobediente, porque era mau, porque era cruel, porque era impuro, porque eram promíscuos, eram idólatras. E aí Deus chega para eles, só vem aqui perto de mim. E aí, né? Lembra você quando você era criança, né? Ou você é criança, né? E tá me ouvindo? Quando você faz uma arte ou fazia uma arte, e aí você tinha que ir para perto do pai e da mãe, como é que você sabia o que você merecia, né? E eu fui um menino um pouquinho arteiro, né? E eu sabia que quando chegasse perto da mãe, mamãe ia
esquentar, né? Fio de ferro, varinha de marmelo, né? Ela ia dar uma taca, né? Como o pessoal diz aí, né? Então, quando ela chamava assim, não, vou ver, eu não vou fazer nada. Então, Deus manda um profeta. O profeta adverte o povo, revela todos os pecados do povo, né? Mostra que Deus não está sendo injusto, né? Deus fala, ó, tá vendo? Eu sei de tudo, ó, vocês fizeram tudo isso de errado. Agora vem aqui. Eu vou pedir do Senhor, o Senhor vai me dar o castigo que eu mereço. É o que eu mereço, o castigo. Eu falo, não, vem, você vai receber graça. Eu vou fazer até as árvores baterem palma para você. As montanhas vão irromper em cânticos para você. Mas como? Quando alguém faz mal conosco, eu já disse, a gente quer o mal, a gente quer retribuir de uma maneira pior, mais intensa do que a agressão que recebemos. Deus, ao contrário, não é isso que eu penso. Eu não penso assim. O pensamento é diferente. Olha, o meu pensamento é distante do pensamento humano, como o céu é da terra. Entende? Eu amo a minha essência, a minha natureza é o bem, não o mal. É o perdão, é a compaixão, não a exclusão, não a rejeição. Então, os meus pensamentos são mais elevados, os meus caminhos são mais elevados, né? E é algo que nós temos que desenvolver também. Em outras palavras, qual que é o caminho melhor? O nosso ou de Deus? De Deus. Quais pensamentos são melhores? Os nossos ou de Deus? Os de Deus, claro. Mas isso quer dizer que são fáceis? Não. Então, o que Deus pensa a meu respeito quando eu erro, quando eu peco, quando eu sou obstinado, mentiroso, imoral, né? Falso, violento, o comportamento que Deus tem comigo quando eu faço isso tudo é o comportamento que eu tenho que ter para com o meu próximo quando ele faz isso comigo. Então tem que aprender também, né? Não é porque o pensamento é tão alto que ele não é inalcançável. Ele pode ser alcançado se a gente parar para refletir e reconhecer que os caminhos e os pensamentos de Deus são melhores. A gente vai querer andar nesses caminhos, né? E praticar, desenvolver esses pensamentos também. E Deus espera, lógico, que a gente faça isso, né? Aí ele chama a gente, pra gente falar, vem cá, vem comigo, né? Vamos ser companheiro de jejum, né? Jejum do quê? Né? A gente, quando fala em jejum, sempre pensa em termos de comida, né? Mas não é só isso, né? O que é o jejum? Jejum é quando nós nos abstemos de nos alimentar de comida, né? Deixamos de comer e beber alguma coisa. Isso é jejum, né? Por um período de algumas horas, de um dia, de alguns dias, de semanas, né? Um mês ou mais, né? Jesus foi quase um mês e meio, 40 dias, né? Então veja, jejum é você se abster de um alimento. Agora, o jejum que é falado aqui, veja o contexto, ele está falando de perdão. Nós lemos, tornai-vos para mim, né? Isaías 55 diz isso, tornai-vos para mim, depois de descrever todos os pecados, né? Todos os castigos que eles estavam vivendo, tornai-vos para mim e eu me torno para você, porque eu sou grandioso em perdoar, né? Então, ele se absteve de nos dar o castigo que merecíamos. Então, às vezes, nós temos que pensar em jejum em termos espirituais. Deixar de alimentar a nossa ira. Deixar de alimentar a nossa maldade. Deixar de alimentar o nosso egoísmo, né? O nosso senso de justiça, ainda mais lembrando que a nossa justiça é um trapo imundo, nojento, contaminado. Então, esse é um grande problema, né? E para isso que Deus chama a gente para ser companheiro dele, né?
anda comigo, vamos fazer o jejum, vamos deixar de alimentar a alma ruim que nós temos. Vamos alimentar a natureza que Cristo tem colocado em nosso coração e que o Espírito Santo tem trabalhado para desenvolver. Essa é a natureza que a gente tem que desenvolver, alimentar bem. Né? A natureza de Cristo, essa a gente não precisa colocar jejum, ao contrário, eu acho até que tem que comer bastante. Né? Agora, a natureza pecaminosa, aí a gente tem que fazer um jejum. É deixar de alimentar essa natureza. Como a gente faz isso? Aí o verso também nos leva, praticando o bem, né? Atendendo o órfão, consolando a viúva, né? Estendendo a mão ao necessitado. Né? Na prática destas coisas, nós fazemos o jejum contra a nossa má natureza, e aí a nossa natureza vai sendo transformada à imagem da natureza daquele que faz isso constantemente, diariamente, a cada instante, comigo e com você também. Né? Parte 4 fala aí jejum para contendas. Né? Olha, por que tem tanta contenda no mundo? O dia da expiação era o quê? Era um dia em que as contas deveriam ser acertadas. Né? E aí era um problema, por quê? Porque o povo tinha que, na pessoa do sumo sacerdote, comparecer perante o Senhor. Né? Imagina se você tivesse que comparecer perante o Senhor, né? Sem você mesmo. Vamos deixar Cristo de lado. Aí fala assim, não, eu vou aparecer, vou encarar. Eu fui católico um período, né? E eu lembro quando eu fiz a minha primeira comunhão, fizemos lá todo o catecismo, e quando chegou no final, né, a gente já tinha ali feito todo o processo de comunhão, e chegou a hora de a gente fazer a confissão para depois para que pudesse participar ali da ceia, né? E aí o que aconteceu? Foi feita a pergunta para todos os que estavam ali participando daquela comunhão, né? Se queriam confessar no confessionário, né? Ou se queriam confessar cara a cara. A maioria optou por confessar com o padre no confessionário, porque você entra, né, uma cabine, ele fica ali num lado da cabine, ele tem uma cortininha, né, um lugarzinho assim, onde você não vê completamente ele, nem ele e você ali vai conversando com ele, né, vai falando ali dos seus erros, vai expondo os seus pecados, as suas falhas, seu caráter. E lógico, quando você é exposto, ou quando você tem que se expor, é aquela vergonha. Então a maioria preferia velado. E quando me foi feita a pergunta, eu falei, não, eu quero ir cara a cara. E eu fui, aí não usa cabine. Ele sentou num banco, eu sentei em frente a ele e conversamos ali, né? E eu expus ali. E realmente é uma situação terrível. Claro, eu era uma criança, né? Tinha sim, eu era arteiro, então tinha os meus pecados, né? Não eram pecados horríveis, que traziam consequências, mas não eram pecados que traziam grandes consequências, como é o pecado de um adulto, né? Mal intencionado, mas eram pecados. E mesmo assim, eu escondi alguns, porque é desconfortável, né? Agora, imagina você diante de Deus, onisciente. Ele sabe tudo que você fez e que se tornou público, e ele sabe tudo que você fez e que está em segredo. Você imagina? O dia da expiação era isso, era encarar a Deus, né? Senhor, aqui, ó, sou ladrão, idólatra, assassino, adúltero, mentiroso, falso testemunho, não honro pai e mãe, não tomo seu nome em vão, porque digo que eu sou cristão e não ando direitinho. E Deus fala, eu sei. E às vezes você pode até esquecer alguma coisa, ele fala, ó, você está esquecendo alguma coisa. Você fala, ok, ó, lembra tal dia, assim, assim, assim? Lembro. Ó, então eu fiz isso também. Tá. Pois é.
Então o dia da expiação era isso, era o povo se apresentar diante de Deus. Não era uma situação fácil, era uma situação constrangedora. Mas Deus esperava que o povo aparecesse e comparecesse ali com reverência, claro, né? Com exame pessoal, mas não com medo, porque ele não é um Deus de amor, aliás, não é um Deus de ira, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de perdão. A contenda, Deus está chamando, né? Jejum para contenda, Deus não está chamando fazer um jejum para ficar mais forte, para brigar, não, é um jejum para enfrentar a contenda, e Deus chama a gente para ter a contenda com Ele, para acreditar que Ele vai nos dar o que não merecemos, que é a graça e o perdão. Então, isso é um jejum importante. Esse é um tempo, né? E a parte de quinta-feira já fala assim, um tempo para nós. Qual que é o tempo para nós? É o sábado. Por que o sábado tem tanta importância, ele tem tanto significado, né? Ele é uma criatura, não é Deus. Nós não adoramos o sábado, nós adoramos o Senhor do sábado, né? O sábado para nós não é um fardo, pelo menos para mim não é um fardo, é uma graça, porque você para todo aquele ciclo semanal, e eu que sou pastor, né? O sábado para mim é diferente, interessante, porque sábado às vezes é o dia que eu tenho mais atividades, é o dia do sábado, mas é o dia que realmente eu descanso. Se eu fizesse nos outros dias da semana metade do que a gente faz no sábado, eu acho que eu ficaria exaurido, sem energia. E no sábado não, é diferente, a atmosfera é diferente. E no sábado você realmente não acessa internet, não vai ver banco, não vai pagar conta, não vai resolver problemas, você não vai se divertir assim, assistindo um filme, lendo alguma coisa que não seja espiritual, né, que alimente a sua alma, e aquilo lá faz com que você entenda-se, poxa, né, como você tem tanto tempo ali para Deus, sem outros assuntos, você fala, o que eu fiz essa semana? Como que foi minha semana? Minha semana foi boa, foi positiva, podia ter sido melhor, podia ter sido mais fiel, podia ter feito mais coisa, podia ter... Né? Então o sábado é um tempo para nós estarmos com Deus num espírito de maior reflexão e pensarmos nos caminhos do Senhor, desenvolvermos os pensamentos do Senhor, praticar boas ações. No sábado a gente não vai fazer nada que não seja para Deus e para o próximo. E se fizermos bem feito no sábado, para Deus e para o próximo, vamos criar gosto, e aí vamos fazer nos outros dias da semana também. Todavia, se no sábado a gente apenas vai à igreja, escuta a lição, escuta o sermão, depois vai para casa e dorme, ou fica ali, sei lá, fazendo nada, durante a semana, nós não vamos fazer nada também. Não vamos estar em estudos bíblicos, não vamos visitar as pessoas, porque no sábado, no dia que a gente pode ter mais disponibilidade, a gente já não faz. Imagina um dia que a gente tem outros compromissos, tem o trabalho, tem a rotina. Então sábado é um tempo para nós, dado por Deus, e isso é extraordinário. Deus reservou um dia da semana para estar conosco. É inconcebível que nós não reservemos um tempo para estar com Ele também. A parte de sexta-feira diz assim, né, o comentário da nossa profetisa Ellen White, Essência do Bom Viver, página 206. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação, sem esquecer de si mesmo. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia pessoal, estrita economia,
nos é possível realizar a obra a nós designadas como representantes de Cristo. E olha que graça, ser um representante de Cristo. Falar em nome de Cristo, agir em nome de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos do nosso coração. Interessante, né? Quando a gente lembra de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, vem o texto à mente: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, porque eu não estou só batendo, não, eu estou batendo e estou chamando você pelo nome, Jesus Cristo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Primeiro ponto: Cristo está batendo. Você está batendo do lado de fora. Se ele está do lado de fora, tem algum problema muito sério do lado de dentro, porque senão ele estaria lá dentro. Ele precisa entrar. E é difícil a gente abrir a porta para ele entrar. Agora, ela diz assim: o orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos do nosso coração. Olha como a nossa natureza é vil, é degradada. A ambição e o orgulho tá agarrado no coração, não sai. Se abrir a porta, não sai. Se empurrar, não sai. Você tem que expulsar. Não pode nem pedir para sair, você tem que expulsar. Cristo você não quer deixar entrar. E o orgulho e a ambição nós não queremos expulsar. Olha como o coração é terrível. Mas devemos fazer isso. Ela continua dizendo assim: em toda a nossa obra, em toda ela, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem que ser desenvolvido. Na nossa vida, claro. Nas paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres desabrigados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta pela graça de Deus, né, de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. Quando foi a última vez que você estendeu a mão a um faminto? Você pode até dizer assim, né? Até eu poderia dizer para você isso também. Pastor, ninguém que chega para mim e me pede alimento, eu nego. Se vier e pedir, eu dou. A questão é: nós devemos esperar que as pessoas venham pedir, e não é fácil pedir. É uma humilhação. Não deveríamos, como diz aqui, levarmos espontaneamente. Se ninguém vier pedir, então eu não reparto. Se eu nunca vir um nu, eu nunca vou vestir. Mas não existem nus no mundo? Existem. Se eu sair para procurar, eu vou encontrar, e com certa facilidade. Se eu sair para procurar famintos, vou achar. Eu não preciso ir longe, não. Para achar alguém doente, basta você olhar pela sua janela, ou doente do coração, ou das emoções, ou do corpo, ou da alma, ou do espírito. Tem muita gente doente, mas eu não estou indo, eu não estou exercitando. E aqui ele diz, no começo desse: ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Quando eu olho para a parede do quadro da minha casa, quando eu olho para o ambiente seguro que eu tenho, eu falo assim: olha, tem gente que não tem teto, vai dormir no relento, vai dormir na chuva. A gente tem medo, né? É perigoso, mas se a gente pedir para Deus colocar, né, revelar o nosso coração quem precisa, Ele vai revelar, e a gente vai poder abrigar alguém que não é um.
um marginal, um bandido, é apenas alguém que está passando por um mau momento. Quando a gente olha para o nosso guarda-roupa, temos que ler, veste, olha quanta roupa você tem. Às vezes a gente pega aquela roupa lá quando tá rasga, né, tá velha. No passado eu fazia muito isso. Aquela roupa que eu não usava mais, que eu teria vergonha de usar, aí eu dava. Mas um dia eu li, né, ele vai dizer assim, quando você for comprar uma roupa para você, compra duas. Vai comprar uma camisa, compra duas. A camisa da misericórdia, uma para você e uma para uma pessoa que precisa. Vai comprar uma calça, compra duas. Uma para você, uma para quem precisa. Vai comprar alimento, compra. Vai comprar 1 quilo, compra 2. Um para você, um para quem precisa. Nós estamos num novo ciclo aí de confinamento. Quantas pessoas necessitadas, precisando de alimentos. Semana passada, pessoas ligaram para mim, né? Precisando, não tendo o que comer. Não tendo o que comer. E eu pude louvar a Deus, porque não falta comida na minha casa. Nunca faltou. E nunca vai faltar. Porque a Bíblia diz, é uma promessa de Deus. Já sou velho, já fui moço. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se é justo, pastor, em Cristo eu sou. A justiça de Cristo está sobre mim. Tirou, eu sou um pecador miserável. Mas a graça que eu recebi, eu tenho que compartilhar também. O amor que Cristo concedeu a mim, esse eu devo dar. Então esse é o jejum que Deus quer. Esse é o sacrifício que Deus quer. Não matar um animal como era feito no passado. Não assassinar de novo a Cristo Jesus. Não. O sacrifício que Ele quer é o sacrifício do eu, do orgulho, do egoísmo. Né? Sacrifica isso e compartilha com os demais. Né? Eu quero terminar aqui com uma parte aqui da lição que diz assim: o Senhor teve misericórdia e insistiu que os que foram perdoados também fossem misericordiosos, em harmonia com o dia da expiação e do sábado, pois o dom do perdão divino, se for realmente recebido, transforma o coração. Seu coração está transformado, você foi verdadeiramente perdoado, você sente amor pelo teu próximo, um amor semelhante ao que Deus sente por você, que o levou a dar o Filho, que levou o Filho a dar a vida, que leva o Espírito Santo a gemer com gemidos inexprimíveis por você e por mim. Temos esse amor em nós, então precisamos conceder para os outros o que temos recebido. Fomos alcançados pela misericórdia e temos que devolver a misericórdia para os demais. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós, que o amor verdadeiro seja visto em nossas ações, em nossos relacionamentos, que tomemos a iniciativa para isso, não ficarmos esperando aparecer, mas irmos atrás. Cristo veio atrás. Deus foi atrás de Adão e Eva no pecado. Deus foi atrás de Caim. Deus foi atrás de Elias, Deus foi atrás de Jonas, Deus foi atrás de Nabucodonosor, Deus foi atrás de Maria Madalena, Deus veio à terra em seu Filho, Ele veio atrás de mim, me encontrou você. Vamos atrás dos outros também. Repetindo Isaías 58:10. Se abrirem, agora não é mais para os judeus, é para eles também, né? Mas hoje, a mensagem mais forte é para você e para mim, o Israel espiritual. Se abrirem o coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Que você seja uma luz a brilhar intensamente em
bondade, em altruísmo, em abnegação, em amor a Deus e ao teu semelhante. É o que eu desejo para mim, em primeiro lugar. Preciso disso também. E para você e sua família. Que Deus te abençoe. Bom, amor em ação foi o estudo dessa lição da semana que está findando hoje, no dia santo. Mas quem sabe seja o nosso modo de viver para a próxima semana. Estudamos amor em ação e vamos levar a prática agora para a próxima semana. Que Deus te abençoe. Oremos. Querido Deus, obrigado pela lição, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê força, sabedoria, capacidade, vontade para colocarmos esse amor, o teu amor em ação, para alcançarmos a todos aqueles que necessitam, sejam conhecidos, sejam desconhecidos, que possamos estender a mão e o coração para aqueles que estão necessitados, levando o nosso abraço, dividindo com eles um pouquinho do mundo, muito que o Senhor nos dá, mas principalmente compartilhando com eles as mensagens da salvação, do perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós pedimos isto, agradecidos por tudo que o Senhor fez, sem palavras para descrevermos o quanto isto significou para nós, mas agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar no culto divino. Que Deus abençoe, que você tenha um sábado feliz com a sua família. Se você está confinado, aproveita para orar e louvar a Deus juntos. Deus te abençoe.